Olá você, meu querido aluno e minha querida aluna, tudo bem? Prazer estar com você aqui nesse raio-x para o concurso da Cefaz Ceará, né? Esse grande concurso que veio a brilhantar aí esse ano de 2021 de tanta escassez, não só nesse ano, mas no ano anterior, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Araújo, sou auditor fiscal da Cefaz Piauí, ex-auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, sou raiz, né, da área fiscal, sou professor de contabilidade e coordenador do exame CFC do Gran Cursos. E a gente veio trazer aqui, né, para você informações que possam alavancar os seus estudos e isso seja um diferencial na sua aprovação, tá bom? A gente vai fazer duas partes. Uma parte, uma análise objetiva e direta do edital, informando os conteúdos mais cobrados, o que é que pode ser cobrado, comparando com provas anteriores, fazendo um verdadeiro raio-x daquilo que você deve priorizar nos seus estudos, tá bom? Em detrimento de outros assuntos. E aí na segunda parte, na outra parte, a gente vai e resolve algumas questões para você ver como isso já foi cobrado em prova. Esse concurso da Cefaz Ceará é um grande concurso, tá? É um concurso excelente. A Cefaz Ceará é referência nacional na área das secretarias de Fazenda, por isso que ela está querendo os melhores, né, servidores para integrarem lá a carreira. O salário ganha um pouco mais, ali é o salário base, existem outros adicionais, mas aí o momento agora é de estudar, né? Dar o seu máximo. São 3 meses que vão fazer você mudar de vida. Felipe, dá tempo? Não sei, comece. Se não der tempo nesse, vai dar tempo no outro, tá bom? Então bora lá. Bom dia, bom dia, bom dia. Jairon, Débora, eu não almocei ainda, né? Láurea e demais alunos. Pessoal, vamos lá então para a nossa análise. Primeiramente, né, a nossa disciplina veio incluindo contabilidade geral e de custos, tá? Aqui vale a análise tanto para o cargo raiz de auditor fiscal da Receita Estadual, quanto o cargo de auditor fiscal contábil financeiro. É o mesmo conteúdo. Claro que eu vou analisar o auditor fiscal raiz, mas algumas análises valem sim para o outro cargo de auditor fiscal contábil. O conteúdo de contabilidade geral, pessoal, ele é bem enxuto comparado a outras provas. Não veio a parte de avançada e muitos conteúdos, né, ele não veio ali, mas corresponde a mais ou menos, apesar de não ter o nome avançada, tem alguns tópicos implícitos que em alguns concursos são cobrados na parte de avançada. Por exemplo, DFC, DVA, que na prova da Receita Federal para auditor fiscal, ela vem como avançada, está lá no edital. Então eu diria que o completão, ele corresponde aí a mais ou menos 60% a 70% de um conteúdo completo, com toda a contabilidade incluída. Tá bom? Contabilidade de custos, veio mais completo sobre contabilidade de custos. Claro que para aprender contabilidade de custos, você precisa da base da contabilidade geral, da contabilidade básica, né? A gente vai até tocar nesses pontos aqui. Mas ali veio o completo, é um curso que mais ou menos 15 horas, 4, 5 aulas de PDF, dá para concluir todo esse curso de contabilidade de custos e requer mais treinamento, já que pode ter aí mais cálculos. A gente vai dizer também qual é a tendência da banca em relação a isso, tá certo? Então vamos lá na telinha para a gente começar, tá? Raio-X concurso Cefaz Ceará. Olha aí. Vamos lá. Pessoal, aqui estão as minhas redes sociais. Se você quiser nos seguir, tá certo? A gente vai fazer várias dicas, retas finais. A gente está terminando aí a Polícia Federal e agora nós vamos intensificar a Cefaz Ceará, que é questão de honra meus alunos irem lá e gabaritarem a prova, né? A área fiscal é minha área. Se eu não fizer isso lá, então pode parar de dar aula, né? Então a gente vai sim gabaritar. Eu vou fazer a minha parte, analisando, simplificando, colocando muitas questões e você sentando a bunda na cadeira e com muita força na peruca estudando, tá certo?
Contabilidade geral e de custos. Pessoal, nós vamos analisar o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual, mas algumas análises valem para o auditor fiscal contábil financeiro. Porque quando eu fizer aqui a proporção das questões, algumas coisas, pode ser diferente, tá bom? Beleza, Felipe, vamos lá. Pessoal, a prova é modelo certo ou errado, tá? Primeira informação, tá certo? O total de pontos da prova são de 170 pontos, sendo 160 na prova objetiva e 10 pontos na prova discursiva. Contabilidade geral e de custos, ela vai ser uma matéria cobrada na prova de conhecimentos específicos. A nossa previsão, pessoal, eu até acho que pode ser um pouco mais, nós vamos ver já já, é de 10 a 15 questões, estimando 12 questões, 6 de cada. Eu até acho, depois da análise que eu fiz já no finalzinho aqui, tá, pessoal? O material eu já mandei para incluir para vocês. Eu observei que duas provas recentes, Cefaz DF e Alagoas, veio 15 questões, tá, de contabilidade geral e de custos. Que o conteúdo era praticamente o mesmo, tá bom? Então, diante disso, eu estou estimando 12 e mais provável ali 15. Se for 15, geralmente é 8 de geral, 7 de custos, tá? Aí você observa, claro, que você não consegue estudar só custos se você nunca estudou contabilidade, mas, por exemplo, o conteúdo talvez que você vai estudar contabilidade geral, 80 horas aulas, custos 15 horas. Então, o custo-benefício de custos é muito melhor. Agora, claro que você não entende custos sem saber a parte básica de contabilidade geral, né? Então, elas estão entrelaçadas. Se eu considerar 12 questões, isso vai dar 7,06%. Se eu considerar 15 questões, dividido por 170, nós vamos ter aí 170, nós vamos ter 8,82%, tá? Lembrando que pode nossa matéria ser cobrada também na prova discursiva, tá? Que nós temos duas questões e temos uma peça técnica. Lembrando, dificilmente vão fazer uma peça técnica sobre contabilidade, né, pessoal? Peça técnica tem que tratar de legislação ou de auditoria, que é o trabalho fim do auditor fiscal. Ah, Felipe, aí vem uma questão de educação fiscal sobre isso, ou talvez nem isso, sociologia. Aí, meu amigo, ela está querendo direcionar para algum canto, e eu acho que eles não vão fazer isso, porque lá tem um dos melhores quadros do Brasil, e eles querem elevar o nível, por isso que eles colocaram essas matérias novas. Foi não só para saber se você sabe essas matérias, mas para saber como você se comporta em surpresas, né? Porque aconteceu em uma novidade. Praticamente ninguém estudou isso, né? Então você tem que saber o quê? Ser flexível e conseguir aquilo nesse período de tempo. Ele quer pessoas assim, tá? A área fiscal quer pessoas muito bem preparadas. E você pode conseguir, seja demorando pouco ou mais tempo. Basta você seguir uma linha e persistir, tá certo? Apesar desse meu currículo, eu já fui reprovado na prova de auditor fiscal, né? E depois eu consegui. Então, às vezes, pode ser que não consiga da primeira vez, mas uma hora dá certo. Você só tem que trilhar o caminho e ser focado, tá bom? Então, seria mais ou menos essa a nossa análise inicial. Continuando, Felipe. Pessoal, contabilidade geral, o nosso edital veio com essas informações, tá? Então, aqui, basicamente, né, o que é que eu vou destacar? Essas partes aqui são conceitos básicos da contabilidade. Aqui, quando ele coloca princípios e normas brasileiras de contabilidade, tá, pessoal? Aqui, existe um universo de mais de 40 normativos e a gente entende que ele não vai cobrar todos. Então, cuidado, porque a maioria dos alunos vai chegar, Felipe, quais CPCs eu vou ler? Eita, aí ele lá e vem, meu Deus! Pessoal, vamos ler, não se preocupe que a gente vai dar no curso aquilo que vai cair. Vai ter CPC que vai cair, uma página de 50. Aí o aluno vai ler, aí ele não sabe por que é reprovado, porque ele estuda o que não cai. Então, por isso que nós estamos aqui, para te direcionar.
Primeiro lugar da Cefaz Alagoas, Banca Sebrasp, estudou pelo nosso material, né? E a gente vai só adaptar o material de resumo mais questões. Reta final, mais de 800 questões comentadas na veia, para você chegar lá e se garantir com uma boa pontuação, tá bom? Não se preocupe que a gente vai fazer isso. Aí, pessoal, a gente tem aqui, né, os conceitos básicos, itens de avaliação, atos e fatos, livros contábeis, variação do patrimônio líquido, apuração do resultado, regimes de apuração, fatos contábeis. Se você observar, isso daqui, pessoal, é até um pouco repetido com isso, né? Seria quase a mesma coisa. Itens patrimoniais, aí eu tenho conteúdo, conceitos, estrutura, formas de avaliação, né? E classificação de itens patrimoniais. Aqui, pessoal, um destaque para essa parte de formas de avaliação, né? Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, né? Claro, a gente entende que talvez ele não cobre, e a gente percebeu isso pelas provas da Cefaz Alagoas, Cefaz DF, que, por exemplo, investimentos permanentes, participações societárias permanentes, ele não cobrou, porque ele pega mais na parte de avançada. Porém, esse dispositivo ele pode cobrar, porque como é que eu vou classificar um investimento permanente se eu não sei o que é que ele significa? Como é que eu vou avaliar ele se eu não sei se ele é avaliado pelo método de custo ou método de equivalência patrimonial? Então, acaba que implicitamente nós temos alguns conteúdos sim, né? Agora, claro, ele não pode cobrar aqui demonstrações consolidadas, ele não pode cobrar fusão, cisão e incorporação, ele não pode cobrar NBCTG 02 e muitos assuntos ele vai cobrar, mas de forma mais superficial, não aprofundada, tá certo? A nossa visão é essa. As demonstrações contábeis, ele trouxe praticamente a todas, destaque para balanço, DRE, DFC e DVA, que são as mais cobradas. Notas explicativas, isso cai muito pouco, tá? Aí aqui também, ó, ajustes, classificações e avaliações de itens patrimoniais. Mais uma vez, reforça o tópico anterior, tá certo? E por último, pessoal, questão certa na prova. Estoque, tributos, avaliação de custos e assim por diante, tá bom? Beleza? Não tenha dúvidas e eu vou mostrar para você cientificamente, com dados. Não vem com esse papinho, eu tô imaginando, eu vou com mágica. Não existe mágica. Existe dados e conhecimento que a gente vê como a banca vai cobrar. Pela área, pela banca, pelo momento, vários fatores. Aí a gente analisa e aí a gente toma a decisão e tem dado certo. Tá bom? Olha aí. Vamos lá, claro, pessoal, essa parte aqui também, ó, de regimes contábeis, né? O competência e apuração de resultados está muito ligado a DRE, tá bom? Isso daqui é importante saber. Beleza, contabilidade de custos, pessoal. Aí, como eu disse, o conteúdo completo, né? Aqui destaque para alguns tópicos, tá? Conceitos gerais e terminologia, conceitos e classificação, tá? A parte de apuração da produção, os sistemas, né? Os critérios de rateio, essa parte aqui de departamentalização, tem que lembrar muito bem dessa parte de critérios de rateio, tá? Critérios de rateio, equivalentes de produção, tipos de produção, tá? Tipos de custeio, formas de controle de custos, custos estimados, custos controlados, que eu considero isso daqui dentro da parte de classificação, tá, pessoal? Isso daqui já foi cobrado. O custo padrão é a menina dos olhos de olho da Sebrasp, tá? Porque é questão difícil, né? É que nem deve ser para a contabilidade geral, tá? Mas você vai aprender conosco de forma simplificada, pode ter certeza. Nós vamos ter os tipos de custeio, e aqui provavelmente, né? Aqui eu tenho, né, os sistemas de custeio, métodos de custeio, principalmente, pessoal, ó, custeio por absorção, e custeio variável. Isso daqui não cai não, despenca, né? Despenca muito na prova. Tá certo? Eu tenho uma margem de contribuição.
tá? Que às vezes é muito cobrado, a parte de ponto de equilíbrio, grau de alavancagem operacional e margem de segurança, tá? Então, são mais ou menos aí, ele deve tirar disso daí umas 6 a 7 questões, tá bom? Beleza. Show de bola. Pessoal, quanto aos custos, não se preocupem, né? Em tese, tá? Vai ser alterado pouca coisa. O custo de custos está em elaboração e o custo de geral a gente adaptou e vai alterar uma coisinha pouca ali, tá bom? A gente vai ter treinamento intensivo com questões e a gente vai ter o módulo de resumo mais questões. No mais tardar, pessoal, 15 dias é pra gente 10 dias no máximo atualizar. Vocês vão estudando o que tem. Ah, eu só quero quando estiver pronto. Cuidado com esse perfeccionismo, né? 100% dos aprovados são imperfeitos. Eu sou imperfeito também. Então você não pode ficar com essa questão de querer tudo perfeito. Vai estudando o que tem, que não se preocupe que a gente vai atualizar. Eu dou minha cara a tapa, eu tô ali no Instagram, onde você quiser, e nós vamos fazer o melhor para você. Não se preocupe, tá bom? Pessoal, raio-x da prova, né? Das provas. Aqui, pessoal, eu não fiz a de custos, tá? Mas a gente vai ter um momento de custo já já. Eu fiz contabilidade geral. O que foi que eu peguei? Eu peguei todas as provas até 2020, tá? Infelizmente não deu tempo fazer 2021, mas nós temos poucas provas, tá? E a prova que tem mais próxima é a TCDF. Então você faz uma análise ali e pronto, faz essa prova e pronto, tá bom? Mas aqui já está considerando Cefaz DF, Cefaz Alagoas e assim por diante. Considerando os tópicos, e claro, que os nomes aqui listados estão um pouco diferentes, porque é uma forma que eu encontro, né? Mas aqui estão todos no edital, sejam com esses nomes ou com outros nomes, tá bom? Pessoal, o que é que a gente tem? Ó, aí esse ponto é importante porque o aluno diz, Felipe, então não vai cobrar o CPC 00. O edital da Cefaz DF Alagoas era igual e caiu questões sobre CPC 00, tá bom? Então, tem muitos assuntos ali que estão implícitos. Cuidado para você não cair na pegadinha de, eu vou estudar só isso daqui, né? Aqui não tem mais nada disso e chega na prova a pancada é grande. Aqui a gente te prepara em alto nível. É pro melhor e pensando no mais difícil. Aí se vier fácil, você faz a prova sorrindo. Se vier difícil, talvez não faça sorrindo, mas você acerta as questões. Não é isso? Então tem que saber desse momento. Aí se eu te colocar fácil e ele vier difícil, você não acerta nada, tá bom? Então vamos lá, o assunto mais cobrado e que nós previmos aí uma questão na prova é estoques e operações com mercadorias, tá, pessoal? Assunto mais cobrados. Quando eu falo estoque e operações com mercadorias, eu estou falando calcular o estoque na compra, né? Quais valores entram ou não no custo do estoque, qual o valor que eu dou baixa na venda, apuração do resultado com mercadorias, os sistemas de inventário periódico e permanente, os sistemas de controle de estoque, PEPs, UEPs e média ponderada móvel. É isso, tá? Lá no edital tem 2 tópicos. Eu juntei em um só, porque basicamente eles estão ali, ó, unidos, né? Unidos. Estrutura conceitual é o segundo colocado, pegando aí provas de 2016 a 2020, tá? Eu estou considerando o CESP, pessoal. Depois eu vou para a área fiscal, tá? Eu tenho em terceiro lugar DFC, quarto lugar balanço, quinto lugar escrituração e fatos contábeis, tá? Eu coloquei aqui investimentos, né? Porque eu falei que ele pode cobrar na parte de avaliação. Agora eu entendo que a probabilidade de cobrar nas provas com esse conteúdo da Cefaz Ceará, ela é bem menor, tá certo? Ele pode cobrar? Pode. Ele pode. Agora a chance de ele cobrar é bem menor porque geralmente essas questões vêm em contabilidade avançada. Ah, Felipe, então quer dizer que se der tempo estuda tudo? Sim. E se não der tempo, pode deixar isso de lado, né? Agora, claro que você está correndo um risco de ter uma questão e você errar, né? Mas tudo na vida tem risco. E essa prova é uma prova que vai passar quem fizer a melhor tática, né? Eu tô até vendo se eu consigo um tempo para dizer como eu faria, porque é muita coisa. É muita coisa. Não tem ser humano que consiga estudar tudo isso, se não já estiver estudando há muito tempo e só fazer isso da vida. E a maioria não só estuda. A maioria, e a que mais passa, é quem estuda e trabalha.
mas ele tem uma tática ali para a reta final e aí consegue a sua aprovação que eu fiz nos meus concursos, né? Então você tem que saber analisar tudo isso e é importante você ver o professor falando e você entender o que tem que fazer, né? E não virar um robô só fazendo ali o que os outros estão falando, tá? Você tem que entender a lógica. Eu tenho aqui DRE e PL, pessoal, que é muito cobrado também. Aí eu tenho uma lista aqui, né? Contas, redução ao valor recuperável, aspectos iniciais, tá? Aí, claro, aqui tem provas bem mais básicas que estão juntas. Por exemplo, a prova da PF, que o nível é mais baixo. Então a gente também tem que ponderar o que eu estou falando aqui. Por isso que eu estou marcando assim os mais principais. Dificilmente uma prova da Cefaz Ceará vai cobrar a parte de objeto, objetivo e finalidade da contabilidade, né? Pode cobrar, Felipe? Pode acontecer, se ele quiser te dar um ponto. E você não pode errar. Mas a chance é de ele cobrar algo mais complexo. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, Cefaz Rio Grande do Sul teve 4 matérias para auditor fiscal em 2019. Contabilidade geral, igual ao concurso da Cefaz Ceará. Análise empresarial e financeira, análise das demonstrações que não tem para a Cefaz Ceará. Contabilidade avançada, que não tem para a Cefaz Ceará. E contabilidade de custos igualzinha a Cefaz Ceará. Veio 30 questões, ó, 30, né? Então, veio mais ou menos ali dividido. E aí, se você observar, tá, a prova de contabilidade geral foi uma mamata em comparação a outras provas. Foi facílima, então você não pode ter ela como padrão. Ah, Felipe, mas se a prova vier igual a ela, show, você tem que gabaritar a prova como nossos alunos fizeram, né? Mas foi uma prova bem tranquila, né? Cobrou fatos contábeis, cobrou questão rápida sobre alguns tópicos. Você vai com certeza ver essas questões durante o seu estudo, tá certo? Ok, Felipe. Pessoal, eu tenho aqui balancete, instrumentos, Lei 6.404, tá? Ajuste a valor presente, provisões, que é um assunto importante, né? Alto nível, CPC 04. Eu tenho a DVA, a IDMPL, CPC 26, a equação fundamental, ativo imobilizado, depreciação é um assunto que geralmente, né, apesar de estar aqui entre os últimos, é cobrado, regimes contábeis, PCLD, folha de pagamento e baixa alienação. Então nós analisamos aqui 384 questões de contabilidade geral dos últimos 5 anos. Ok? Mais ou menos isso. Então, dá um print aí, eu pedi para o material disponibilizar, você vai ter uma análise disso daqui. Isso daqui está disponível nos nossos materiais, né, no PDF. Na videoaula talvez não, mas no PDF ele vai estar lá detalhado dessa forma. Pessoal, aí o que foi que eu fiz? Eu peguei agora só as provas de contabilidade com área fiscal e concursos com o mesmo conteúdo, né? Concursos com o mesmo conteúdo. Aí nós tivemos aí 3. Eu peguei esses 3 para a gente ter uma ideia. Então, se você observar, olha lá. 2019 Cefaz Rio Grande do Sul, 2020 Cefaz DF, 2020 Cefaz Alagoas. Tá? Então, o que é que eu tenho? Observem bem, observem bem. Estoque e operações com mercadorias. Toda a prova, 2 ou 3 questões. Pode acontecer de ele não trazer nenhuma? Pode, pessoal. Pode, né? Por quê? Porque ele pode dizer assim, olha, eu vou pesar a mão em contabilidade geral. Como eu estou acostumado a cobrar só estoque, vamos mudar isso, os alunos estão acostumados. Aí eu vou cobrar isso daqui, né? Pode acontecer, mas geralmente não é isso que acontece. É 1 em cada 100, tá? Por isso que tem que saber todo o conteúdo, né? Mas aí a gente dá um direcionamento. Então a parte de estoques, na minha visão, é questão certa, até porque o auditor fiscal, ele fiscaliza as empresas que vendem mercadorias, que compram mercadorias, ele vai apurar o ICMS a recuperar, o ICMS a recolher, quanto ele comprou, quanto ele vendeu e assim por diante. Aí ele precisa desses conhecimentos. Isso é importante estar numa prova, tá bom? Estrutura conceitual, tá, pessoal? Aqui, ó, foi o primeiro lugar, né? Ó, estrutura conceitual. Tivemos 3 questões na Cefaz DF e 1 questão na Cefaz Alagoas. 17,4%, tá? Patrimônio líquido veio 1 questão na Cefaz Rio Grande do Sul e 2 na Alagoas, tá? Então veio com 13%. Receitas e despesas antecipadas veio 1 na DF e 1 na Alagoas. Então veio 13%, tá bom?
Até entendo que receita e despesas antecipadas, né, talvez ele mude, né, porque geralmente é um assunto, em tese, mais fácil, tá? Quando eu estou dizendo mais fácil, pessoal, o aluno que já está bem, né? O aluno, meu Deus, Felipe, eu estou iniciando e achei isso complicadíssimo. Calma, você está começando a estudar. O seu entendimento vai melhorar sobre a matéria, tá bom? Mas eu tenho aqui, ó, alguns assuntos. Aí tem DFC, atos e fatos administrativos, que é fora da curva, é assunto básico. Como eu falei, essa prova da Cefaz Rio Grande do Sul foi muito fácil, tá? Só assuntos básicos. E as questões de estoques foram bem fáceis mesmo, tá bom? Beleza. Aí eu tenho um ajuste a valor presente, ó. Ajuste a valor presente. Tá no edital de forma explícita? Não, Felipe, tá não, né? Mas ele tá implícito na parte de avaliação. Claro, você não vai estudar todo o CPC 12, porque ele é complexo. Ele não vai chegar ao nível de aprofundamento como é o CPC 12, mas ele pode te cobrar questões sobre ajuste a valor presente, tá? Aí eu tenho um ativo intangível, eu tenho uma DVA e tenho demonstrações contábeis. Então você vê aqui mais ou menos uma análise sobre a prova, tá certo? Aqui, né, como eu falei, é importante você entender o que é cobrado, né? Claro, aqui eu colocaria também a parte de depreciação, é muito importante. Eu não vi aqui questões de DRE, né? DRE é um assunto muito importante, tá? DRE e classificação de contas e balanço. Então, é como eu te falei, vai ter aquelas que são padrões e ele vai mudando uma outra coisa de acordo com o concurso, de acordo com a prova, beleza? Em relação à contabilidade de custos, observe, ó, 7, 8 e 8, né? Contabilidade de custos, concursos com o mesmo conteúdo, tá bom, pessoal? Olha o que a gente tem aqui. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho a tela para ficar melhor. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Beleza, Felipe? Pessoal, conforme a classificação aqui que a gente fez, tá certo? Se você observar, ó, Cefaz Rio Grande do Sul, 7 mais 7, 14. Cefaz DF, 8 mais 7, 15. E Cefaz Alagoas, 8 mais 7, 15. Por isso que a nossa previsão são 15 questões, tá bom? 15 questões. Beleza. Felipe, em relação a custos, né? O que é que a gente tem? Pessoal, eu coloquei aqui, ó, para aí que aqui tem alguma coisa errada, né? Para aí que não pode. Beleza. Deixa eu só ver aqui. Só um instante. Desculpa, pessoal. Não tem como dar 28% aqui, né? Beleza, deixa eu ver aqui. Análise CESP. O que foi que aconteceu? O que deu aqui foi 28%. Ele fez foi somar, né? Na verdade, K18 não. Desculpa, pessoal. Mas nós vamos ajeitar agora isso. Tá bom? O percentual aqui tá errado, peço desculpas. Acontece nas melhores famílias, tá bom? Aqui dá 21 mesmo. Beleza. Não, aqui na verdade tá faltando até um. 22, deixa eu só ver, geral e fisco. Tá certo. Desculpa, pessoal. Realmente eu fiz ali no final, mas a gente vai organizar aqui, desculpa. O correto é isso daqui, tá? Deixa eu só... Opa.
Pronto. Agora tá o correto, tá bom? Observe que bate os 15 aí também, beleza? Se você puder ajustar aí, peço desculpas, realmente, né, na pressa a fórmula... Isso daqui dá muito trabalho, tá, pessoal? Não imaginem o quanto dá trabalho isso. Em termos financeiros, nem compensa. O que compensa é a minha satisfação em aprovar vocês, tá? Isso daqui dá muito trabalho. Mas eu fico feliz em trazer informação dessa, porque isso eu fazia muito e por isso que eu tive bons resultados. Segundo lugar, na Cefaz Piauí, depois do curso de formação, primeiro lugar. Receita Federal, nono lugar. TCE Piauí, primeiro lugar, depois fiquei em segundo lugar. Então, sempre posições boas, por quê? Usando estatística, o que é priorizado, tática e assim por diante. É isso que a gente deve fazer, tá bom? Beleza. Olha aí, pessoal, vamos então na tela. Desculpa, então, ó, previsão de 15, ó, 7 mais 8, 15, 8 mais 7, 15. Nossa previsão é essa, tá? Eu coloquei ali 12 porque, queira ou não queira, tem muitas matérias na P2. São 11, né? Essas outras aqui tinha até um pouco menos, tá? Então, por isso que a gente fez isso, mas é mais ou menos nesse sentido. Então, se você observar, questões sobre, ó, 27,3%, sobre custos, conceito, terminologias e classificação, critérios de rateio e departamentalização de custos, principalmente critérios de rateio, tá? São questões importantes. Observem como ela gosta, né? Aqui foi uma prova típica da Cefaz Alagoas, ela só cobrou 2 conteúdos, tá, pessoal? Então, queira ou não queira, subiu a nota daquelas duas. Na próxima prova, e claro, dentro dessa parte de classificação, ela cobrou 3 de controláveis. Foi um ponto fora da curva justamente porque essa prova da Cefaz Alagoas. Porque ele pegou 2 conteúdos e intensificou neles. E ali ele cobrou custos controláveis, que geralmente não é muito cobrado, tá? Então vocês percebem que isso, né, é o que eu falo. Na próxima prova ele vem e cobra mais margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Então é importante você saber tudo. Eu estou colocando aqui a análise, tá? Mas aqui tem outros assuntos importantes. Custo padrão, que eu falei que gosta, né? Geralmente tem uma questão na prova. Também tem a parte de margem de segurança, tá, pessoal? Além disso, você precisa para tudo, né? Pessoal, precisa para tudo, até para os assuntos mais avançados. As terminologias, classificação dos custos, né? Indireto, indireto, critérios de rateio, custeio por absorção, custeio variável, tá? Isso daí, e apuração do custo da produção. Isso daqui, às vezes, a questão não é disso, mas você precisa daqueles conhecimentos, tá certo? Então, são pontos importantes. Aqui eu diria também, né? Temos avaliação de estoques, grau de alavancagem operacional, né? Aqui um pouco cobrado, custeio ABC de vez em quando também vem. Então, ele vai fazer alguma mudança aí, né? Destaque para esses daqui também, tá? Então, ele pode surgir com a questão de custeio ABC e assim por diante. Custos, eu acho que não é tem problemas, por quê? Porque ela é enxuta 15 horas, você pega em 2 horas por semana, em 8 semanas, não, 8 não, né? Tá certo, 8 semanas. Mas se você colocar ali um pouco mais, tá? Você conclui ela em 5 semanas, depois fica com 1 hora treinando 2 horas por semana, você chega para gabaritar a prova, tá? Você chega para gabaritar a prova. Então, tem toda a análise aí para você, beleza? Vamos lá, continuando, pessoal. Ó, algumas dicas, né, para você ter um melhor desempenho. Claro que eu suponho que muitos já estudaram todo esse conteúdo, mas tem alunos que dizem, Felipe, eu estou iniciando, já estudei 70% do conteúdo, mas eu vou começar do zero contabilidade. Dá para eu conseguir? Sim. Talvez você não consiga ver tudo, mas você vai conseguir ver alguma coisa e o que você viu, você vai lá e acerta. Até porque a banca Sebrasp, no certo ou errado, você pode deixar em branco o que você não estudou, né? Mas você tem que tentar. E aí, quando eu digo estudar, eu consigo ver minhas aulas todinho em um mês, né? Agora, fixar é outra coisa, né? Uma coisa é assistir, outra coisa é você lembrar. Então, se eu te der um livro, você lê em um dia. Mas se eu te perguntar daqui a uma semana o que tem no livro detalhado, talvez você não lembre. Ah, Felipe, então eu tenho que fazer o quê? A fixação, revisão e resolver questões. Então não adianta, né? Tem muitos alunos, ah, Felipe, eu não entendi o teu curso, né? Não é que não entendeu, ele entendeu, porque ele foi até o final, ele não lembra das coisas. Aí não é problema de entendimento, é problema de memória, de fixação. Aí você tem que ter as técnicas de estudo corretas, né? Não adianta, tá? Então,
Então, não adianta você, se eu perguntar agora o que foi que você almoçou na semana passada, né? Domingão, semana passada, tá? Dia 16 de maio. A maioria não lembra. A minha memória também é ruim, pessoal. A minha memória também é ruim. Então, eu tive que treinar a minha memória para ir lembrando das coisas e fixando, né? Agora, se você almoçou antes de dormir, rapaz, o que foi que eu almocei hoje? Ah, eu almocei arroz, feijão e carne. Aí no outro dia, de noite, olha, eu almocei arroz, feijão e carne ontem. Aí depois de uma semana, você lembra, né? Aí você fazendo questões, é isso. Então, eu prefiro que você vá para a prova bem revisado e feito questões 2, 3 vezes e não tem problema repetir. E você vai lá e de 10 questões você estudou 80%, é capaz de acertar 10, tá? Ou então acerta 8, não acerta as duas, do que você tirar tempo disso, tentar ver todo o conteúdo, que a maioria faz isso, e a maioria desiste por isso, porque pensa que não sabe, pensa que não consegue acertar, aí chega lá na prova, só acerta 5 questões, porque vê a questão e não lembra, porque esqueceu de revisar e refazer as questões. Isso é estudo para concurso, tá, pessoal? Essa é a forma correta de estudar, tá bom? Então, eu estou falando aqui com propriedade, não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu já passei em concursos e eu treino alunos que passam em concursos. E dá certo, né? Graças a Deus dá certo. Quem segue as dicas não tem problema e vai lá e consegue. Seja alguns demorando mais, outros menos. Cada um tem seu tempo. Ah, Felipe, eu quero passar em 3 meses. Aí eu analiso você e você só passa em 7 meses. Então você tem que ter paciência, né? Cada pessoa tem seu tempo, tem um histórico, tem a base, né? Tem um tempo disponível, tem tudo que você imaginar, né? Tem as dificuldades, tem as facilidades. Então, cada pessoa tem seu jeito. Eu não posso dizer uma regra e todo mundo seguir que vai dar certo. Não. O cidadão X, ele tem dificuldade em constitucional e é bom em contabilidade. O cidadão Y tem dificuldade em contabilidade e é bom em constitucional. O cidadão Z estuda de manhã. O cidadão E estuda à noite melhor e assim por diante. Então isso é algo pessoal. Mas aqui vão principalmente para os iniciantes, né? Para os iniciantes, pessoal. E claro, quem nunca viu contabilidade, né? Ah, Felipe, eu sou formado em contabilidade e estou começando do zero. Esses assuntos iniciais eu recomendo que você faça questões e se o seu rendimento for abaixo de 80%, você vira as aulas. Ah, Felipe, eu sou iniciante, nunca vi, sou formado em Direito, Medicina, não se preocupe. Nossos alunos da PF aí vão chegar lá rasgando a Sebrasp. Vão gabaritar, eles começaram do zero, com paciência e persistência, tá? Então, 5 tópicos que não são muito cobrados, mas são importantes para quem está iniciando, tá bom? Beleza. Vamos lá. A parte de contabilidade, conceito, objeto, objetivos, campo de atuação e usuários da informação contábil. Contas contábeis, lançamentos contábeis, regime de caixa de competência. Aqui tem um I, tá? Deixa eu só colocar aqui. I de competência. E o método das partidas dobradas, que é o que pode enganchar a sua cabeça do sistema de débito e crédito, mas a gente tem um método infalível que você vai entender, beleza? Então saiba, para você conseguir fazer questões que realmente caem na prova, né? Porque aqui pode cair, pode, mas as chances são mínimas. Pode cair na área fiscal, mas são mínimas. Geralmente cobram mais avançados. Só que você às vezes não consegue fazer um lançamento de despesa antecipada se você não sabe classificar contas, se você não sabe fazer lançamento e se você não sabe o método das partidas dobradas. E não sabe o regime de competência. Ó, você utilizou 4 em uma questão que cai na prova. Beleza? Então isso é importante. Segundo ponto, né? Para iniciante e também para quem tem aí mais dificuldades. Para você ter um melhor desempenho em contabilidade, tá certo? Conhecimentos básicos de matemática, operações numéricas, fração, número decimal e equação matemática. Se você tem dificuldade nisso, comece logo, pegue um professor de matemática e faça isso. Porque senão o curso meu fica longo. Então eu já vou mais rápido. E olha que eu sou detalhista e eu fico tentando fazer para o aluno entender também. Mas não tem como eu explicar isso, que é de matemática, né? Aí o aluno ele não entende, ó, e aí quem está me assistindo que já viu a aula vai entender por que que o ativo é igual a passivo mais PL, é a equação fundamental, e eu transformo em PL igual a ativo menos o passivo. Aí ele não entende, ele, Felipe, eu não entendi isso.
é matemática, meu amigo e minha amiga. Ela é equação fundamental, você estudou no ensino médio. Aí talvez você não tenha uma boa base, ou você esqueceu, aí tem que relembrar, né? Então você não entendeu, não foi a contabilidade. Você não tem a base de matemática, tá bom? Show de bola? Só pra gente esclarecer e deixar os pingos nos is. Beleza, Felipe, fechou! Pessoal, outra coisa, apesar de não ser uma ciência exata, né? Contabilidade, claro, a prova da Cefaz Ceará deve vir mais teoria, tá? Sebrasf cobra 80%, de 70% a 80% teoria, de 20% a 30% cálculos, tá bom? Mas é importante que você resolva muitas questões. É teoria aplicada, né, aplicada à prática. Então, muitas coisas, e claro, durante a aula eu já vou fazendo questões, mas muitas coisas vão abrir a sua mente resolvendo as questões. Então, não deixe de resolver questões. Resolva questões desde o início. Repita as questões que você errou. Tire tempo para fazer ali 1 hora de questões no final de semana dos assuntos acumulados. É isso que vai fazer você ficar cada vez mais bom em contabilidade. E claro, não tem outra. O Neymar é jogador de futebol. Ele fica só assistindo aula ou lendo livro sobre como jogar? Não, ele vai para o campo e treina. O seu treinamento é fazendo questões, tá? E quanto mais, melhor. Sei que no início, com a teoria, talvez você faça menos, mas com o tempo você vai testificando e vai fazendo mais questões. Não esqueça das revisões, né? Então, revisões é rever a aula. As revisões são por resumos e questões, ou só por questões, quem prefira assim, tá? Cada pessoa tem seu jeito. Eu prefiro resumo mais questões. É algo que eu assisti em 2 horas, eu resumo ali e vejo em 10 a 15 minutos no máximo. Porque eu não posso ver a aula de novo, senão não dá tempo chegar na prova e ver todo o conteúdo, tá certo? Então você tem que ter ali o seu resuminho, talvez gaste tempo. Ah, Felipe, gasta muito tempo, sei o quê. Beleza, você vai ver a maneira mais rápida e a maneira que você capta melhor. Lá no meu YouTube também tem como fazer resumos, como fazer revisões, a melhor maneira. Cada pessoa vai ter o seu jeito. E, claro, nessa reta final é uma correria, né? Ah, Felipe, eu vou ficar só nas questões. Show de bola. O importante é que você fixe o conteúdo, né? A maneira é algo bem pessoal, tá bom? Cuidado com o filtro de questões dos aplicativos, né? Porque às vezes você está colocando questões que não vai cair na sua prova, aí você fica maluco, maluco no sentido, meu Deus, eu não consigo fazer essa questão, o Felipe não deu na aula. Aí o aluno manda, Felipe, você não explicou esse assunto. Não, é porque isso daí não cai. Ah, entendi, tá bom? Então, a gente vai estar também à disposição sua para ajudar. E caso você esteja com dificuldades, não acelere as videoaulas ou não leia muito rápido os PDFs, tá? Porque se você tem dificuldades, é natural que você vá mais lentamente, mas com o processo de revisão, de resolver questões de repetição, a sua velocidade ela vem naturalmente para você, ok? E por último, tá, pessoal? Para a gente ir. Olha aqui. Consiga aprender contabilidade no pós-edital? Sim, pessoal. Com as observações, né? Com as observações que eu já falei, tá bom? Que já falamos. Pode ter, mas a tendência é mais teoria. Show de bola? Então aqui, pessoal, a gente termina, tá certo? Essa primeira parte da nossa análise, tá bom? A ideia era justamente o quê? Era trazer uma explicação de como você deve estudar, o que é prioridade e assim por diante, tá bom?